No nosso curso Bombas e Sistemas de Recalque, nós já tratamos da parte 1, que era a parte da sucção da bomba. Agora vamos para a parte 2, que é a adutora, ou a tubulação de recalque. Essa é também uma parte muito importante que compõe o sistema de recalque. Então, uma das primeiras coisas que nós temos no assunto adutora é saber qual que é o diâmetro da mesma. Como calcular o diâmetro da adutora? O dimensionamento das adutoras por recalque é um problema hidraulicamente determinado. Se for só pela hidráulica, ele é indeterminado. Por se o recalque é feito com velocidade baixa, eu vou ter um diâmetro bastante grande. E o custo vai ser muito alto da tubulação, mas em compensação, eu vou ter menos dispêndio com bomba e com energia elétrica, pois vou ter menos altura manométrica e vou ter baixo investimento para golpe de ariete. Agora, se eu coloco velocidade muito alta, eu vou ter diâmetro menor, obviamente. Eu vou ter um custo mais baixo para a adutora. Porém, eu vou ter elevadas perdas de carga, tendo maior dispêndio com conjuntos elevatórios, vai ser mais caro, vai consumir muito mais energia e exige maior instalação anti-golpe de ariete. Então, o problema de escolha do diâmetro das adutoras é um diâmetro, por recalque, apresenta infinita solução do ponto de vista hidráulico. Vamos então utilizar uma forma muito comum para fazer esse dimensionamento, que é a fórmula de Bressi. Na concepção de Bressi, essa indeterminação só é levantada admitindo uma condição externa hidráulica, que é evidentemente a condição de mínimo custo das instalações. Um pré-dimensionamento que determina o diâmetro das adutoras por recalque, muito próximo daqueles que minimizam os custos das instalações, é feito através da fórmula de Bressi, que para o caso da instalação de funcionamento contínuo 24 horas por dia é o seguinte: o diâmetro é calculado multiplicando uma coeficiente adimensional K pela vazão elevado a meio, ou pela raiz quadrada da vazão, sendo o diâmetro de recalque em metros, a vazão em metros cúbicos por segundo, e o K, coeficiente de custo de investimentos de custos operacionais. Então, nós já temos aqui a vazão, está faltando esse coeficiente K. O coeficiente K de custo de investimento e custo operacional, ele já foi ensaiado e ele é tabelado para diferentes velocidades. Então, na rede de distribuição, quando eu estabeleço a velocidade de 1 a 2 metros por segundo, eu utilizo um coeficiente de Bressi que varia de 0,7 a 1,1. Em tubos de grande diâmetro, maior que 150 milímetros, a velocidade entre 1,5 a 3, eu uso o Bressi de 0,7 a 1,0. Então, o coeficiente de Bressi médio aqui é 0,85. Então, nós vamos usar uma média entre o mínimo e o máximo, que dá 0,85. Instalações prediais de água e tubos de pequeno diâmetro menor que 150 milímetros. Então, a fórmula de Bressi para essas velocidades varia de 0,7 a 1,6 e a média 1,5. Então, em regra geral, nós vamos usar 0,85 para grandes diâmetros e 1,5 para pequenos diâmetros. Sempre que se partir de um valor médio de K, a solução obtida será aproximada. Tratando-se de pequena geração, a fórmula de Bressi pode levar a um diâmetro aceitável. Porém, para o caso de instalações de grande porte, dará apenas uma primeira aproximação, sendo conveniente uma pesquisa econômica na qual sejam investigados os diâmetros mais próximos, inferiores e superiores, determinando-se para esses diâmetros os custos relativos à instalação considerada. Então, no caso de grandes vazões, nós vamos utilizar uma metodologia de pesquisa econômica para saber qual que seria o melhor diâmetro. Mas nós
condições normais, essa situação aqui, com esses valores do coeficiente de Brett, atende perfeitamente às nossas necessidades. Qual que é a vazão a ser recalcada? A vazão é um valor conhecido e é definido em função da utilização, podendo ser para consumo humano. Se vai ser para consumo humano, eu vou calcular a vazão em função de número de pessoas que vão estar utilizando essa vazão. Dessedentação animal, quantas cabeças de animais nós vamos estar utilizando para aquela vazão. Irrigação, para garimpo, para drenagem, etc. Então, a vazão não pode ser um valor indeterminado. A vazão tem que ser um valor conhecido. Então, vamos dar um exemplo. Nós, nesse exemplo didático, utilizamos a vazão de 18,6 litros por segundo ou 0,0186 metros cúbicos por segundo. Utilizando o valor médio da fórmula de Bresse para pequeno diâmetro, teremos K igual a 0,85, logo o diâmetro será, aplicando a fórmula de Bresse e substituindo os valores, lembrando que essa expressão de colchete aqui, ela representa 0,0186 elevado à potência 0,5. Então, fazendo isso, nós temos esse valor que multiplicado por 0,85 daria um diâmetro de 115 milímetros. Esses diâmetros de 115 milímetros obtidos pela fórmula, normalmente não é um diâmetro comercial. Então, o que é o procedimento? O procedimento é utilizar um diâmetro comercial acima do diâmetro calculado. Então, se eu achei 115 milímetros, ele estará acima de 100 e abaixo de 150. Então, a solução será adotar um diâmetro superior, ou seja, 150 milímetros. Então, pela fórmula de Bresse, tendo a vazão, aplica-se a fórmula, encontra-se um valor e escolhe-se um valor imediatamente superior. E no caso do dimensionamento econômico da adutora? No dimensionamento econômico da adutora, deve ser dimensionada pelo método econômico, que disponibilizamos gratuitamente no seguinte endereço eletrônico. Então, não é objetivo agora do nosso curso de bombas e sistemas de recalque, mas vai estar disponível uma planilha neste link para que, se alguém precisar, quando precisar, utilizá-la para fazer o dimensionamento econômico da adutora. Está bem explicado, é muito simples de utilizar esta planilha eletrônica para cálculo do diâmetro da adutora. Outra questão é a perda de carga na adutora. Quando o líquido escoar, ele sofre resistência das paredes do tubo, reduzindo a energia devido ao atrito. Assim como nós falamos na sucção, é a mesma condição aqui na adutora. Esta redução de energia denominamos de perda de carga. A perda de carga pode ser distribuída ou localizada, dependendo do motivo que a causa. Sendo que a perda de carga distribuída é aquela devida à tubulação. E a perda de carga localizada é devido às peças de botagem, como uma curva de 90, uma curva de 45, um T de passagem direta, etc. Então, para calcular a perda de carga na adutora, vamos utilizar a mesma metodologia que utilizamos na sucção, que é a substituição das peças por comprimentos equivalentes. Então, vamos fazer um exercício de fixação para calcularmos a perda de carga nessa nossa adutora aqui do nosso exemplo. Então, nós temos um adutor em planta, isso aqui o técnico vai ter, a tubulação, as peças, aqui eu tenho uma válvula de retenção, uma curva de 90, uma curva de 90, aqui um T para a descarga que é feita da adutora, uma curva de 45, uma curva de 45, e aqui na chegada, no ponto A, que é o mesmo ponto A aqui,
eu tenho já um esquema vertical. Então aqui é um reservatório, está entrando aqui no reservatório. O reservatório tem 20 metros de altura e para entrar no reservatório eu tenho uma curva de 90 e outra curva de 90. É dado também a cota do terreno, a topografia fundamental no dimensionamento da adutora. Então na saída da bomba aqui, nós temos uma cota 120 e na chegada lá em cima do reservatório uma cota 155. Então o comprimento total da minha adutora, o comprimento L, é a soma desses trechos. Então todos esses trechos aqui vai me dar uma soma de 3.020 metros. 3.020 metros é a soma de comprimento dessa minha adutora do exemplo. Nessa adutora, ela tem as seguintes peças: 4 curvas de 90 graus, 2 curvas de 45 graus, um T passagem direta e uma válvula de retenção. Então, no cálculo da perda de carga, a diferença de nível aqui daria os 155 metros na entrada do reservatório superior, menos 120, daria 35 metros. A perda de carga, o cálculo da perda de carga, é utilizando o método dos comprimentos virtuais ou equivalentes. Então, neste método, considera-se que as peças e conexões podem ser substituídas no cálculo por comprimentos virtuais de tubulação, que resultam na mesma perda de carga. Ou seja, a conexão é substituída por um comprimento de tubo de mesmo diâmetro, no qual a perda de carga linear é igual à perda de carga localizada. Então, eu tenho, por exemplo, 4 curvas de 90. Uma curva de 90 representa 30 diâmetros de comprimento. Então, 30 diâmetros de comprimento. Então, são 4 curvas vezes 30 diâmetros de comprimento vezes o diâmetro, que é 0,15 que nós adotamos. Então, 4 curvas de 90 corresponde a 18 metros de tubulação. 2 curvas de 45. A curva de 45, ela representa um tubo com 15 vezes o diâmetro do tubo. Então, se eu tenho 2 curvas de 45, é 2 vezes 15 vezes o diâmetro em metros, 0,15, daria um tubo de 4,50. Assim por diante. Um T, 3 metros, uma válvula de retenção, 15 metros. Então, o comprimento virtual, ou seja, transformando as peças em comprimento de tubo, é a soma dessas informações aqui que vai dar 40,50. Então, 40,50 é um tubo virtual, é como se eu tivesse um tubo substituindo aquelas peças que estão colocadas na adutora. Então, o comprimento virtual total seria 3.020, que é o comprimento físico da adutora real, mais o comprimento virtual das peças 40,50, eu estaria com 3.060 metros e 50. Então, todo o meu cálculo vai ser 3.060 como comprimento virtual da adutora. Mas, na realidade, ela tem 3.020 metros. Então, vamos trabalhar então apenas com a perda de carga distribuída. Não vamos calcular a perda de carga localizada, porque a perda de carga localizada nós transformamos em comprimento de tubulação. Então, o cálculo da perda de carga distribuída em uma tubulação virtual. A perda de carga total será o resultado do produto entre o comprimento virtual e a perda de carga unitária J, sendo J calculado pela fórmula que nós já sabemos, que é uma fórmula deduzida de Hazen-Williams, onde, com a substituição dessas informações, desses valores, nós teremos uma perda de carga unitária, ou seja, perda de carga em metro por cada metro da tubulação. Sendo a vazão em litros por segundo, quando multiplico por 10 a menos 3 ou divido por 1000, eu vou transformar essa vazão em metros cúbicos por segundo. O coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, este coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, ele é tabelado, nós já vimos isso. O diâmetro é dado em metro e a perda de carga unitária vai ser o resultado da fórmula em metro por metro.
Então, vamos aos cálculos. Cálculo da perda de carga distribuída em uma tubulação virtual. Então, agora, meu comprimento virtual é 3.060,50. A vazão é 18,6 litros por segundo. Adotei um coeficiente de rugosidade de 140 por ser um tubo de PVC novo. O diâmetro do tubo é 150 milímetros. Fazendo essa substituição na fórmula, como está demonstrado, nós vamos obter um J igual a 0,007252. Esse J multiplicado pelo comprimento virtual, 3.650, nós teremos a perda de carga correspondente a 22,20 metros. Então, é muito simples calcular a perda de carga na adutora, tendo conhecimento da fórmula de Bresse e tendo conhecimento da fórmula de Ras-Williams e tendo conhecimento do método de comprimentos equivalentes. Um terceiro elemento da nosso sistema é o barrilete. Damos o nome de barrilete a esse conjunto de peças que interliga duas bombas em paralelos. Aqui nós temos várias bombas em paralelo. Esta aqui é uma bomba vertical, aqui está o motor, aqui embaixo está a bomba. Eu tenho aqui a tubulação de sucção e já direto já sai a adutora. Então, nesse tipo de instalação, eu não tenho o barrilete. Aqui, juntando uma bomba, vai estar o barrilete lá, juntando todas as bombas, vai estar juntando lá no barrilete, lá na frente. Então, o barrilete é o conjunto de peças necessária para a interligação das bombas com a adutora. Aqui nós temos um outro conjunto de bombas, 1, 2, 3, 4 bombas. Aqui, as instalações que ligam numa única adutora que sairá para cá. Num conjunto desse aqui, eu posso estar funcionando apenas uma bomba, associar 2 bombas, 3 bombas e manter uma bomba de reserva. Aqui é um caso semelhante a esse, onde as minhas bombas estão bombeando para um barrilete que é comum. Então, são uma sistemática diferente de construção, mas o mais usual é isto que está demonstrado nessas duas primeiras imagens. Aqui tem um outro sistema de barrilete, mas a metodologia é a mesma no seu cálculo. Então vamos ao cálculo. Aqui uma demonstração típica, é a instalação mais típica possível para uma instalação de um barrilete, de uma associação de duas bombas em paralelo. Esse conjunto motobomba, aqui o motor, o acoplamento com a proteção, a bomba, e aqui o barrilete. Então são as peças mais comuns. Ampliação gradual sendo da bomba, porque a bomba tem um diâmetro menor. A sucção, nesse caso aqui, é afogada, está vendo aqui a sucção. Tem que ter um registro para evitar, quando for fazer manutenção da bomba, ter que fechar esse registro para operar uma somente. Uma curva de 90 graus, uma válvula de gaveta ou um registro. Um suporte para esse barrilete, para ele não descarregar totalmente em cima da bomba. A tubulação complementar e um T saída de lado. A nossa incógnita aqui seria o diâmetro. Nós já calculamos o diâmetro da sucção, já calculamos o diâmetro do recalque pela fórmula de Bresse, e o diâmetro do barrilete. Qual seria o diâmetro do barrilete? O diâmetro do barrilete ele deve ser inferior ao da adutora e conferir uma estética e estrutura de baixo peso, não descarregando a carga total na carcaça da bomba. Nós falamos aqui que o diâmetro deve ser inferior ao da adutora. Muitos preferem colocar o barrilete no mesmo diâmetro da adutora, não tem nenhum problema. É só uma questão de estética quando as adutoras são muito grandes, tendo em vista que a perda de carga resultante, nesse caso, dessa solução aqui, é uma perda de carga insignificante. Então, se nós colocarmos um diâmetro da adutora inferior ao diâmetro da adutora, vamos
adotar o diâmetro de 100 milímetros, porque a nossa adutora é de 150 milímetros. O que é as peças? Vamos detalhar essas peças que compõem o barrilete para ficar mais elucidativo. Então aqui eu tenho uma bomba 1, a bomba 2. Aqui o nível do solo. Então, associando essas duas bombas, nós temos as diferentes peças, uma ampliação gradual, que é isso aqui, uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção aqui é uma válvula de retenção menor, é uma válvula de retenção tipo flap. Ela tem uma função simples para poder operar uma bomba, essa vazão que está sendo recalcada, e somente para a adutora não fazer a recirculação por aqui. Então, aqui entra uma válvula de retenção. Uma válvula de gaveta, um registro para poder fazer substituição de bomba, para poder fazer manutenção. Um T, passagem lateral, aqui é passagem reta e aqui é a passagem lateral. Uma curva de 90. Nessa curva de 90, estão vendo aqui que o nível do solo, essa bomba está, essa tubulação está abaixo do nível do solo, e eu coloco aqui um bloco de ancoragem de concreto. Para quê? Para que esse bloco de ancoragem sustente, por meio dessa tubulação, sustente o peso dessa coluna e também receba o golpe de ariete. Além de uma válvula de retenção mais robusta, para não descarregar na válvula de retenção do barrilete, e um registro para fins de manutenção. Então, isso aí é uma instalação típica de um barrilete para associar duas bombas ou mais em paralelo. Bom, o nosso problema agora aqui vai ser calcular, também como nós fizemos na sucção, como nós fizemos na adutora, é o cálculo da perda de carga no barrilete. Então, esta perda de carga no barrilete, já vamos usar a mesma coisa, o método dos comprimentos virtuais ou equivalentes, aonde nesse método as peças de conexão são substituídas por comprimento de tubulação. Então, elas estão tabeladas e vamos transformar uma ampliação gradual em 1,20 metros de tubo, uma válvula de retenção em 10 metros de tubo, uma ampliação gradual em 1,20 metros de tubo. Como? Fazendo a multiplicação da sua quantidade pela sua correspondente peso. Uma curva de 90 tem peso 30, pelo diâmetro correspondente, que é 0,10. A soma disso aqui me dará o comprimento total da tubulação, substituindo as peças do barrilete. Então, o barrilete tem todas essas peças e a perda de carga localizada nessas peças é a mesma perda de carga localizada numa tubulação de 24,20 metros, num diâmetro de 0,10 metros ou 10 centímetros. Então, por esse método, o comprimento virtual sendo 24,20, o comprimento virtual seria total, seria 1,80, que é aquela peça que nós vimos vertical, que tem 1,80 m, mais 24,20, que é decorrente das peças do barrilete. Então, eu tenho um comprimento virtual total de 26 metros. Agora vamos para a perda de carga propriamente no barrilete. Os dados são os mesmos, comprimento virtual 26 metros, a vazão 18,60, o coeficiente de rugosidade de Razon-Williams 140, o diâmetro do tubo agora é 100 milímetros. Utilizando a fórmula de Razon-Williams, nós vamos calcular o J, que é a perda de carga unitária, ou perda de carga metro por metro. Fazendo as substituições e resolvendo as continhas, nós chegamos a este resultado com J de 0,052253. Essa precisão é interessante para termos um maior valor possível aí de J.
o que leva a uma perda de carga, que é o comprimento virtual vezes a perda de carga unitária. Então, nosso comprimento virtual é 26, vezes a perda de carga unitária dá 1,36 metros. Então, observa o seguinte, nós reduzimos o diâmetro da adutora, passamos para 100 milímetros, mas como o trecho é curto, apesar de ter muita peça, é insignificante o valor da perda de carga. A perda de carga é de apenas 1,36 metros. Então agora nós já temos a perda de carga na sucção, já temos a perda de carga na adutora, temos a perda de carga no barrilete. Então vamos calcular a nossa altura manométrica de recalque. Isso que é importante. Qual que é a altura manométrica, qual que é a pressão que a bomba deve ter para elevar aquela vazão que nós pretendemos. Então, a altura manométrica de uma bomba representa qual altura que uma bomba consegue elevar o líquido. A altura manométrica da tubulação de recalque é medida em metros, metros de coluna d'água. E é o resultado da soma da diferença de nível com as perdas de carga da tubulação e do barrilete. Então, aqui eu tenho a minha diferença de nível geométrica, que foi medido pela topografia, a perda de carga da tubulação e a perda de carga do barrilete. A diferença de nível é 35. A perda de carga na adutora 22, no barrilete 36. Então eu tenho uma altura manométrica do recalque de 58,56. E a altura manométrica total é a soma da altura manométrica da sucção com a altura manométrica de recalque. Eu já tinha lá calculado a minha altura manométrica de sucção, então a altura manométrica de recalque 58,56 mais 12,13, eu tenho aqui a minha altura manométrica total de 60,69. Observe que nós fizemos esse cálculo para um ponto específico de vazão. Então, essa altura manométrica 60,69 é para aquela vazão especificada. Vamos agora representar o cálculo dessa altura manométrica através de uma curva que denominamos curva característica do sistema. Então, essa curva característica do sistema é uma identidade de cada instalação e é obtida variando a vazão para a mesma tubulação de recalque. Então, essa curva ela representa no eixo vertical a altura manométrica, na horizontal a vazão. Então, esse tramo inicial aqui é a diferença de nível. Então, isso aqui é fixo e imutável, que é a topografia, é o terreno. A partir daqui, com a vazão zero, a perda de carga, obviamente, seria zero. Quando eu vou aumentando as vazões, o que ocorre naquela fórmula? Vai aumentando as perdas de cargas. Se eu colocar para cada vazão que eu calcular aqui, a sua respectiva perda de carga aqui, somando com a diferença de nível, que é fixa, vai resultar esta curva, que nós denominamos curva característica da tubulação nova. Isso é muito importante, definir essa curva característica da adutora. Então, nessa curva característica, nós destacamos a parte superior aqui da diferença de nível como a parte dinâmica. Essa parte dinâmica, ela varia em função da perda de carga. E na parte inferior, a parte estática. Esta curva característica da tubulação, elas podem variar nos seguintes casos. Primeiro, tubo sujeito à corrosão, envelhece e muda a rugosidade das paredes, aumentando assim a perda de carga. Se a tubulação mudar aquele coeficiente C, no seu cálculo, pode mudar essa perda de carga e, consequente, mudar a posição da curva. No caso de variar a altura de sucção, se eu variar a minha altura de sucção, também o cálculo da altura manométrica vai diferenciar em decorrência de uma variação de uma altura geométrica. Variar a altura de recalque e variar a diferença de nível de recalque. Essas variações aqui, 2, 3 e 4, são mais difíceis de ocorrer. O que ocorre, normalmente, é a variação devido ao envelhecimento da tubulação. Então, a tendência dessa curva é subir
porque vai aumentar as perda de carga. Então, feito isso, nós desenvolvemos uma planilha, como fizemos para a sucção, e nessa planilha eletrônica, vai facilitar o cálculo, eu vou entrar com a minha vazão, vou entrar com altura manométrica, vou entrar com rendimento, o NPCH disponível, a potência nominal, a potência comercial, e vou ter a curva característica do sistema. Então vai estar automaticamente plotado aqui pelo método eletrônico. Mas eu não posso partir para o método eletrônico enquanto eu não souber a teoria da operação de nossa adutora. Então aqui nós terminamos a parte de adutora e barrilete.